que a gente assistia numa final, isso gerava expectativa. Mas justamente por isso, pela rivalidade, pela expectativa, eu achava que ia ser um jogo assim mesmo, amarrado. E não sei se vocês concordam, nesse jogo amarrado, eu acho que o Flamengo demonstrou mais ambição de ganhar, o Flamengo foi mais pra cima, Acho que o Flamengo foi mais corajoso. O Flamengo foi mais Flamengo no ano do que o Palmeiras foi mais Palmeiras no ano. Se você for olhar os jogos, 70 jogos do Flamengo no ano, hoje foi mais parecido com a grande maioria dos 70 jogos que o Flamengo fez no ano. E o Palmeiras, ele não conseguiu ser hoje os melhores momentos do Palmeiras no ano. Não conseguiu. Nem no Mundial de Clubes, quando fez bons jogos, nem nessa arrancada pós-Mundial de Clubes, quando o Abel deu uma boa reformulada. A gente estava falando aqui, né, Losetti? O Abel hoje deu toda a razão pro Rogério Ceni naquele jogo do Fluminense e Bahia. Que o Bahia era um jogo de... Não tinha por que reclamar do gramado, porque o Bahia era bola longa, bola comprida, o Palmeiras. Não teve jogo, a bola não passou pelo Andréas, a bola muito menos passou pelo Fux, o Alan pegou 2, 3 bolas pelo lado direito, o Veiga a gente não viu praticamente em campo. Enfim, eu acho que esse jogo faltou pro Palmeiras hoje. Estamos de acordo que o Flamengo foi o time mais corajoso hoje, foi o time mais ambicioso hoje? Eu falei aqui na abertura, né? Se alguém que não mudou o estilo de jogo foi o Flamengo para essa partida. Ficou muito claro, eu entendo a leitura do Losetti, por exemplo, você faz um recorte a longo prazo, né, do que o Palmeiras e o Flamengo fizeram durante a temporada. Esse corte final do Palmeiras ficou muito nítido hoje, né, porque o Palmeiras vem sem confiança dentro do Campeonato Brasileiro. Chegou hoje ao 6º jogo na soma do Brasileiro e de hoje, ao 6º jogo sem vitória. E o último gol de atacante do Palmeiras foi o Vitor Hugo, o Vitor Roque de bicicleta contra o Mirassol. Sendo 4 derrotas. Os últimos 6 jogos do Palmeiras, contando o de hoje, são 4 derrotas, 2 empates. Porque mudou para mim completamente o estilo do Palmeiras. Se a gente lembrar do que o Palmeiras, óbvio que é uma outra competição, a gente fala de Campeonato Brasileiro. O que o Palmeiras fez, por exemplo, no jogo do Maracanã, que foi uma marcação, que é a característica do Palmeiras, mas o Palmeiras marcava lá em cima. O Palmeiras, quando o Flamengo faz o gol, que o Rossi acha o Pedro ali no meio, a Arrascaeta lá e faz o gol, o Palmeiras jogava melhor naquele momento. Foi uma ótima atuação do Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras jogava melhor. Foi o melhor dos 3 jogos. Na semana passada, o que eu pensava, o que iria acontecer no jogo era uma marcação nesse sentido. O Palmeiras ia pressionar o Flamengo lá em cima, sem deixar o Flamengo estar confortável, porque tecnicamente o Flamengo ele é melhor do que o Palmeiras, vive um momento melhor, então eu imaginei o quê? Falei aqui na semana passada. O Palmeiras vai pressionar, tentar tirar o Flamengo da zona de conforto, arrastar esse jogo até o Palmeiras se encontrar dentro da partida. Só que o Palmeiras não fez isso. O Palmeiras hoje, a gente estava lá vendo o jogo, o Andrés toda hora estava sozinho no meio de campo. O Veiga e o Alan, eles tinham que fazer esse movimento para tentar ficar mais próximo do Andrés, mas sempre atrasado, porque tanto o Alan quanto o Veiga, eles não têm esse cacoete de marcação. Vocês não acham que essa questão do Fux, meio híbrido, meio volante, meio zagueiro, isso deu um espaço no meio-campo para o Palmeiras que não acabou não sendo preenchido? Assim? Porque eu tive a sensação, principalmente no primeiro tempo, que o Fux não sabia se ele era o terceiro zagueiro ou se ele era o volante para encorpar o meio-campo. Assim. Eu fiquei com essa dúvida. Sabe o que acontece no confronto do Palmeiras contra o Flamengo? Quando você enfrenta jogadores tecnicamente de um nível alto e você individualiza a marcação, vou dar um exemplo, meu amigo Penta aqui. Se você marcar o Denilson ou marcasse o Denilson individual, você ia ganhar, 60% da jogada dele, porque você, junto dele, você ia bater nele de costas. Só que 2 ou 3 vezes que ele pegasse de frente, ele ia te afundar. O marcador, ele ia deitar você. Então, quando você marca individual, você corre esse risco. Né? No jogo do Maracanã, quando individualizou a marcação, que o Pedro dominou e girou, a Arrascaeta saiu antes do marcador, ele saiu na cara do gol. Hoje, se a gente lembrar bem, a gente até comentou, no primeiro tempo teve um lance que o Bruno Henrique escapou sozinho. Aliás, que quando ele finalizou em cima, ele estava sozinho. Se ele Foi um passe do Varela. Só para a bola, ele saía cara a cara. O que acontece? Por mais que você tenha uma defesa, e a defesa do Palmeiras é uma boa defesa, os zagueiros são bons zagueiros, né, de alto nível, mas se você individualiza e pega jogadores de qualidade, qualquer escape de tabela, qualquer drible que você dá, você acaba tendo, desarrumando a sua linha de marcação. E isso aconteceu, cara, várias vezes. Então essa era a dificuldade do Palmeiras. Agora eu acho que, principalmente, além da marcação, ficou faltando o jogo, cara. O jogo do Palmeiras. O Palmeiras não quis jogar. Então depois, por exemplo, depois que o Palmeiras não tomou quis e o não gol, conseguiu. Não, depois, eu acho que os dois, porque depois que o Palmeiras levou o gol, que aí, cara, depois dos 30 aí, vamos colocar, 30 minutos, cara, era só bola cruzada. E pegava a defesa do Palmeiras de frente. Tanto é que a melhor, do Flamengo de frente. A melhor chance do Palmeiras no jogo foi um cruzamento, que a bola veio na direita,
arrumaram de cabeça, não sei se foi o Flaco que arrumou, e o Vitor Roque bateu que o Danilo desviou Gustavo a bola. Gomes. Gustavo Gomes e o Vitor Roque empatar o jogo, o Danilo defendeu. Foi a melhor centroavante. Foi a melhor que é um padrão do Abel, né? Por isso que eu acho que o Danilo, embora o Varela tenha tido uma atuação muito consistente, eu acho que o Danilo entra para a história da Libertadores como o homem do jogo, porque os dois lances capitais da partida, o gol de cabeça com muito mérito dele, né? O gol é dele, assim, uma jogada que a gente vai debater, tudo indica é ensaiada, desenhada pelo Rodrigo Caio, e o Palmeiras caiu nela, e na única grande chance do Palmeiras ele impediu. E como ele não é um titular, né? Ele chegou para jogar de zagueiro, e o titular é o Léo Ortiz, e foi escolha do Felipe Luiz, todo mundo projetava o Léo Ortiz, jogou o Danilo e jogou bem, eu acho que ele entra como um grande personagem, jogador convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção, e eu acho que reforça, inclusive, a convocação do Ancelotti, porque ele convoca o Danilo como um jogador reserva justamente por aquilo que ele fez hoje, sabendo que quando precisar, jogo grande, jogo decisivo, ele pode contar com o Danilo. Eu queria chamar a atenção para a enquete, porque quando a gente chamou a Era Zico, tinha os votos, e no calor, na emoção da conquista de agora há pouco, a Era Arrascaeta. Mas olha, não é nenhum absurdo colocar essa geração. Ninguém está comparando a qualidade do time, a qualidade do Zico, do Leandro, do Maestro. Não é isso. É a maior geração da história do Flamengo. O maior time da história do Flamengo vai seguir sempre e para sempre o de 81. O maior time do 1 ao 11. Mas a geração... Tanto que quando o Flamengo é campeão brasileiro de 87, já não são os mesmos jogadores. Havia ali o Leandro, havia o Andrade e havia o Zico. Então já tinha modificado muito, como modificou agora também. O maior time da história do Flamengo é o de 81, que ganha a Libertadores, ganha o Mundial, que é o time que o torcedor do Flamengo escala de cor e salteado. Mas se você for olhar num olhar mais amplo, essa geração, ela hoje está na mesma prateleira em termos de conquistas, de idolatria, de projeção do time internacionalmente. Esse time jogou 3 mundiais de clubes já. Copa do Mundo de clubes, o que ele perde para o River Plate e aquele que depois ele é eliminado para o Al Hilal. Então já são 3 competições de FIFA, coisa que aquele Flamengo disputou só uma agora e nem 4. Era FIFA ainda, né? Ainda a gente vai agora a Lima. A gente vai a Lima e a Mari Fontes e o André Lofredo vão dar pitaco. Quem sabe eles conseguem conversar com o torcedor, já que a gente quer ouvir torcedor do Flamengo sobre essa enquete. Quem sabe eles não conseguem trazer pra gente... Trabalharam hoje, hein? Por enquanto eles estão ali sozinhos, mas vão pitacar também aqui. Trabalharam. Direto de Lima, Mari, boa noite. Boa noite, Lofredo. Bem-vindos ao fechamento. Boa noite, Rizek. Boa noite, banda. E que banda, hein? Rizek e banda hoje tirou onda, hein? Denilson, Ricardinho, Eric, Losete. Boa noite a todos, a todo mundo que nos acompanha. Rizek, sabe que já me chamaram até de Ana Sátila. Falaram que eu sou a Ana Sátila do jornalismo esportivo. O que eu recebi com muito carinho, que é um baita de um elogio, né? Lofre, boa noite de novo. Boa noite. E do que me chamaram? Hoje você ia bugar a galera, hein? Porque chamaram de Losete, chamaram de Rizek, chamaram de Eric Faria, de Denilson e Ricardinho, não. Não, mas chamaram de Eric Faria, chamaram de Losecan. Losecan também. Então, assim, eu tô fazendo sucesso aqui. Eles só não sabem quem eu sou. Até de Escobar me chamaram. Mas, assim, tá indo bem. Agora, Losete é só pelo Lô, né? Separados por 90 centímetros. Um pouquinho de diferença, né? Boa noite a todos. Olha, não tem torcedor aqui ainda, por quê? A gente viu lá a Gabi Ribeiro cheia de torcedores. Para chegar aqui no hotel do Flamengo sem batedores, o Flamengo vai vir com batedores. Mas para o torcedor chegar aqui vai levar um tempo, porque começam o a chegar, de Lima é algo assim, até eu que sou de São Paulo fiquei assustado. Tá? Então, e o Rio também tem um belo de um trânsito, né? Mas vou te falar que Lima, então vai demorar para chegar uma quantidade grande de torcedores aqui. Talvez cheguem junto com o time, ou então até depois, né? Porque a comissão, né, o ônibus dos jogadores, tem os batedores, né, para facilitar o deslocamento. Os torcedores, não. Vou responder a enquete. O Rizek falou que a gente pode dar pitaco, é nosso forte. Foi o que a gente mais fez aqui esses dias. Eu vou usar o raciocínio do Eric para dar minha opinião sobre essa enquete aí, né? Qual é a maior geração? E eu tô super com o Eric. Time é uma coisa, e aí a gente tem o time de 81 ali como é uma entidade dentro do próprio Flamengo, né? Mas como geração tô com o Eric, vou de geração Arrascaeta também, que a gente chamaria até de geração Gabigol, não tivesse saído, né? Porque a gente tá falando de um atleta que marcou o gol em 3 finais e foi campeão em 2. Ninguém lembrou do Gabigol, então pois estavam os torcedores, falam os 5 maiores jogadores, ninguém falava Gabigol. Então, para mim, temos um bom termômetro aí, né? Falamos de uma geração tão vitoriosa, essa que agora a gente chama de Arrascaeta, que durante o dia de ontem a gente conversou muito com torcedores tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, e os torcedores do Flamengo não citaram o Gabigol. Um cara que participou de 3 finais com o Flamengo, marcou o gol em todas e foi campeão em 2. Aliás, vou de geração Arrascaeta. Daqui, eu acho essa a maior final
das finais únicas. Disputada hoje. É, Também acho pelo eu acho momento das duas equipes. Vamos chegar lá. Pela história, né? Pela história. Pela história também. Então vou de geração Arrascaeta e ainda acrescento um outro ponto, Eric, queria ouvir vocês, nossos atletas aí no estúdio. É muito difícil ganhar uma Libertadores. Mais difícil do que ganhar é se manter no hall dos campeões. Só a gente fazer um recorte aqui bem recente. Vamos voltar ali a 22. O Flamengo ganhou, né? Em 23 a gente podia ter até uma final Fla-Flu, lembra disso? Tinha possibilidade. Era semifinal. Era uma semifinal. A gente podia ter uma semifinal Fla-Flu, era uma possibilidade, o Flamengo acabou caindo antes, Fluminense campeão. No ano seguinte, a gente já falou de risco de rebaixamento para o Fluminense. 24, Botafogo campeão, num baita de um jogo de final única, concordo, foi destacado aí. O que a gente falou do Botafogo esse ano? Quase uma terra arrasada. Desperdiçou a pré-temporada, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, que em momento algum brigou pela defesa do título. Então é muito difícil se manter no hall dos campeões. Gabi Ribeiro, tá. Então, só concluindo, é muito difícil se manter no hall dos campeões, também por isso eu vou de geração Arrascaeta. Deixa eu chamar a Gabi Ribeiro, que ela tá lá na saída do estádio, com os torcedores do Flamengo. Vamos tentar ouvir, peraí. É isso, Mari. Ó, tô aqui com uma galera. Inclusive, já até fiz a pergunta prévia da enquete, porque a gente quer saber qual que é a maior geração do Flamengo. Era Zico ou era Arrascaeta? Não tem dúvida, 81 é a maior geração. E Felipe Melo, ninguém morre nos devendo. Eita, tem recado no fechamento. Agora, olha só, tem mais gente aqui que discorda, viu? Falou que era a era do Zico, mas vocês acham qual era a maior? Era Zico ou era Arrascaeta? Era Arrascaeta. Na minha opinião. Não, o Zico é o maior do Flamengo. Mas pra mim, a era do Arrasca hoje se torna... Era Arrascaeta, Bruno Henrique, é a maior era que tem no Flamengo. A era do Zico é a maior, mas a do Arrascaeta ainda não acabou. Então, assim, tem tudo pra ser o maior. Isso aí. Rizek, você é brabo, Rizek. Denilson, chora na cama, Denilson. Não tem jeito, Mari. A gente tenta conversar com a galera, tudo vira festa. Mas deu pra ver que as opiniões estão bem divididas por aqui, né, Mari? Pai, eu te amo, pai! O maior do Brasil, o maior do Brasil. Esquece o único 4, o único de 4. Aí, 4, ninguém, quarta-feira é ele. É o único tetracampeão brasileiro, foi isso que a gente viu hoje. Boa sorte a Gabi aí, com a torcida já emocionadíssima. Essa hora, suco de laranja dia inteiro. Já bateu, né? Eu tô com o torcedor aí, então por tudo que a gente já falou aqui, eu vou de geração, a do Arrascaeta. Eu gostei da resposta do torcedor. Qual foi a gostei resposta? mesmo. Que a maior geração é a do Zico, mas que a geração Arrascaeta ainda não terminou sua história. Então eu colocaria empate porque acho que falta para essa geração o Mundial. Não pode Teve colocar 3 empate. Pode sim. Não pode, a enquete pode, é qual é maior. Sim, Não, para sim. com isso. Pode sim. O Rizek tem essa opção aí, por favor. Você, empate, tem opção do possível? empate, sim, tem opção. Ah, não acredito, Tô Rizek. falando pra você. muito fácil. Eu tô prestando Vai. atenção no programa, Porque é tá? a minha opção, eu presto atenção. Tá muito fácil, tá muito confortável. Eu tô prestando atenção no programa. Então, assim, assim Pra eu mim sei que você era tem outras outra, coisas era pra outra. fazer também, mas, enfim, Então tá, eu vou empatou. com empate porque falta essa geração o Mundial. Já teve 3 oportunidades, vai ter mais uma. De repente, acho que termina o ano superando, porque aí se ganhar o Mundial, aí acho que fica indiscutível em títulos. É o que o Eric falou. A questão de futebol apresentado de beleza, embora esse time não tenha jogado hoje o futebol, toda a qualidade que tem, pode apresentar mais. Mas jogou contra o Atlético Paranaense? Sim, não, assim, pode jogar mais, tá? É um time que tem qualidade para apresentar. Agora, não acho que vai ser comparável com o que foi apresentado nos anos 80. Em relação a futebol apresentado de qualidade, de jogo bonito, que a gente gosta de assistir, é muito difícil superar aquele time. Eu só quero dizer que, assim, às vezes, mas não jogou aquele futebol nessa final, foi campeão sem ser. Eu acho que 19 é que foi atípico. Aquele título, conquistado aqui, inclusive, né? Numa virada contra o River, com a entrada do Diego e os gols do Gabigol, aquilo ali que foi atípico para uma final única. Eu acho que a tendência é a gente, com o futebol evoluindo, com Flamengo e Palmeiras principalmente puxando o sarrafo cada vez mais para cima no Brasil e as outras equipes vindo, acompanhando, a tendência é essa, que a gente veja finais cada vez mais equilibradas, apertadas, jogos mais estudados. O Ricardinho fez uma análise perfeita sobre o Flamengo, né, que achou um gol com o Danilo, que a gente está chamando, com muitas aspas, de herói improvável, que podia ser aplicado ao Palmeiras também. Então, enfim, a gente vai ver partidas cada vez mais estudadas. E a do ano passado teve uma expulsão no começo do jogo. Se a de hoje tivesse tido uma expulsão também, poderia ser um jogo mais aberto, um jogo diferente, um jogo com mais oportunidades de gol. Já devolver para o Rizek. Diga lá, Rizek. Eu queria questionar um pouco, provocar os debatedores sobre essa suposta falta de futebol, que o Flamengo não jogou aquilo que pode. Eu acho que final é um jogo único muito tenso.
Porque a gente vai rodar os melhores momentos. E ele ataca a bola, e ele vem, né, impulsionado para marcar, ele sobe sozinho, cabeceia bem. E o lance do Vitor Roque que ele coloca. E a história do Danilo, porque assim, ele jogava de lateral na seleção como capitão. Aí ele decide que não quer mais jogar de lateral. Vem para o Flamengo para jogar como zagueiro. E desde a chegada dele, ele faz a estreia na Supercopa, lá em Belém, desde a chegada dele é um tratamento de líder. Mesmo que seja um jogador reserva, nesse super elenco, aliás, o único zagueiro reserva assim, de nome que o Flamengo tem, o Flamengo tinha 3 zagueiros para a temporada, se você pensar, de peso, né? O Léo Pereira, o Léo Ortiz e o Danilo. E mesmo reserva, ele é convocado para a seleção e desempenha o papel de líder. E é justamente para isso que ele veio. Para grandes momentos, se você não tem o Léo Ortiz, não tem o Léo Pereira, bota o Danilo. E ele resolveu. Mas eu vou dar uma provocada no Ricardinho hoje. Estou aqui para provocar. Mais uma boa partida do Léo Pereira, tá? Também. A temporada do Léo Pereira é muito boa. Dele é muito boa. O Léo Pereira, para mim, muito o Léo boa. Pereira, para mim, é o segundo melhor jogador do Flamengo no ano. Ele só perde do Quem é o primeiro? Do Só perde Arrascaeta? do Arrascaeta. O Léo Pereira fez uma temporada Ele é o muito segundo boa. melhor jogador do Arrascaeta é o melhor jogador do país no ano. E quem é o melhor jogador do Flamengo na Libertadores para você? Rossi. Eu queria dar uma provocada no Rossi é Ricardinho, o de mais leve. decisivo. Vai. Eu queria dar uma provocada no Ricardinho, de leve. Vai. De leve. Não, de leve. Ele é maestro, ele Não, sabe não, isso aí. eu sei. Esse tá ele ligado, avisa. né? Que ali- Não, é que realmente eu acho que a beleza da final de jogo único nem sempre tá no jogo, mas tá na tensão. Eu vi gente hoje quase infartando do meu lado nesse jogo, que se você pegar, teve pouca chance, mas o jogo tava tão tenso. Acho que esse jogo, como a final do Mundial de 2000, Corinthians e Vasco, para mim são os 2 maiores jogos da história entre clubes brasileiros de importância. Um decidiu um Mundial no Maracanã, e o outro decidiu uma Libertadores com uma expectativa gigante e pela qualidade dos times. Mas são jogos, Corinthians e Vasco e esse? Para mim são os 2 grandes jogos da história entre clubes brasileiros por aquilo que estava em jogo. Toda final de Libertadores entre clubes brasileiros, então. Tem sido. Mas eu acho que essa é a maior, de 19 para cá, pela expectativa, não pela qualidade do jogo que foi no ano passado. E Corinthians e Vasco também foi um jogo amarradíssimo. E tinha Romário, Edmundo, você, Marcelinho. E também foi um jogo amarrado, assim, de poucas chances. Então eu acho que a tendência de jogos únicos é ter a beleza mais na tensão do que no jogo. Mas aí jogado, nesses né? jogos aconteceu o quê? O que o Ricardinho falou dos grandes jogadores aparecerem. Nos momentos decisivos. Jogo amarrado, em algum momento um jogador de peso, de qualidade, consegue numa jogada decidir uma A partida. gente tem que valorizar Fica as um defesas estudando o também. outro, né? claro, fica um estudando o outro, um estudando tem o outro. Tem 2 vacilos nesse jogo aqui que poderiam ter gerado gol, claros. Do Danilo, que foi sim o jogador mais decisivo do jogo, mas logo depois de fazer 1-0 ele perde uma bola pro Vitor Roque. Na entrada da área, ele ainda faz a falta, E o mas Flaco tem a bate, vantagem, o Flaco bate. E do Murilo, que perde a bola pro Bruno Henrique e o Arrascaeta finaliza. Nos 2 lances, só não sai o gol porque os outros zagueiros são tão bons, os sistemas são tão atentos e são tão concentrados que eles conseguem travar o chute, eles conseguem atrapalhar a finalização. Gustavo Gomes fez um partidaço. Partidaço. Essa bola do Arrascaeta, depois da perda da bola do Murilo, era gol. Ele pega mascado na bola, mas ele tira o Carlos Miguel. Ele coloca no contrapé do Carlos O Gustavo Miguel. Gomes é o Pedro, né? Quando o Pedro não joga, o Gustavo Gomes é um leão contra o Flamengo. O problema do Gustavo Gomes é o Pedro. Ele sofreu um pênalti. Ele é assim, o Gustavo Gomes é um leão sempre. Sempre. E o Pedro, eu acho que é um jogador que teria um poder de desequilíbrio individual e coletivo a favor do Flamengo nesse O jogo. Bruno Henrique não se cria pra cima do Gustavo Gomes. Porque o Bruno Henrique Mas, não ó, joga de Mas costas. acho que o Flamengo escolheu o jeito de jogar com o Bruno Henrique. Busca o... Muito pivô, e o Não é Bruno dele. gosta Não da é bola dele, longa, não de é atacar a bola. Já retomamos o papo, vamos voltar a Lima com a Gabi Ribeiro. Gabi, chega mais, Gabi.